Bom dia, irmãos. Sobre a reflexão de hoje, eu queria falar sobre os princípios elementares da palavra de Deus. Nós vamos meditar em alguns textos de Hebreus capítulo 5 e do capítulo 6. Primeiramente, eu quero ler Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante, que diz: apesar de que, a essa altura, já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares. Preste atenção. Quando o apóstolo Paulo ele está dando uma orientação nas cartas aos Hebreus, nós não temos convicção se quem escreveu o livro de Hebreus. Porém, eu creio do meu espírito que foi Paulo. Porém, nós não temos a convicção. Então, vamos chamar o autor. Quando o autor, guiado pelo Espírito Santo, fala a respeito de, apesar de que a essa altura já deveis ser mestre, ele está nos instruindo que chega um tempo na nossa vida que nós temos que crescer e sair da imaturidade cristã. Chega um tempo de nossa busca a Deus que a gente não pode agir mais como uma criança espiritualmente. E o apóstolo Paulo diz: a essa altura já deveis ser mestre, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, que é o que nós vamos falar, princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Então, antes de eu falar sobre os princípios elementares, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo ele está falando de etapas na nossa vida em crescimento espiritual. Veja que ele diz assim, voltaste a necessitar de leite. Quem necessita de leite? Não são as crianças? Não são os bebês? Não é? Então ele está dizendo que ele está nos dando instrução para que a gente não volte a agir como criança, ou seja, como uma pessoa, como um novo convertido agia. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que agir como adulto espiritualmente. Entendeu? Então, quando já deveis estar recebendo alimento sólido, ou seja, uma palavra mais poderosa, mas por causa disso, às vezes atrapalhava daquelas pessoas receberem uma palavra mais poderosa por causa que eles agiam como bebês cristãos, né? Que ainda ficava enciumado, que ainda qualquer coisa recebia a palavra distorcidamente, interpretava mal, ficava brabo, ficava furioso, criava contenda, criava intriga, entendeu? Ora, versículo 3, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, que é para aquelas pessoas que chegou o momento de você comer alimento sólido, algo mais poderoso, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Agora, voltando para Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim, apesar de que a altura já deveis ser... Perdão, isso aqui foi o que a gente leu, né? Vamos para Hebreus capítulo 6, versículo 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, que são os princípios elementares, ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Quer dizer, nós recebemos já o ensino básico a respeito de Cristo e agora nós estamos prosseguindo para a maturidade. Né? Aí ele diz assim, agora sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Quer dizer, não lance mão desse fundamento, que é a base da igreja, sobre arrependimento de atitudes inúteis.
A igreja ela tem que ter a doutrina do arrependimento, ensinar as pessoas a se arrepender das nossas atitudes inúteis, que conduzem à morte. Né? Não lançar a mão também da fé em Deus, que é a continuação do texto, da fé em Deus, das instruções acerca do batismos, não lançar a mão das instruções acerca dos batismos, que é no plural, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, né? E da imposição de mãos, não lance fora isso, são as bases pilares do ministério. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então observe, a nossa igreja de Filadélfia, nós cremos nos ensino básico, nós estamos avançando para a maturidade e nós não lançamos fora o ensino do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte, não lançamos fora a fé em Deus, não lançamos fora a instrução a respeito do batismo, nem da imposição de mão, nem da ressurreição do morto, nem do juízo eterno. Todas essas coisas nós cremos. Então, significa que nós estamos firmados na estrutura que é Jesus Cristo. A nossa igreja está firmada na base bíblica que a Bíblia diz, né? Mas o apóstolo Paulo fala para que a gente prossiga em maturidade. Ou seja, em crescimento, nós temos que crescer. Mas sem sair fora da base. Crescer sem sair fora da base. Lembre-se disso, crescer sem sair fora da base. Entendeu? Então nós temos essa base. Né? Nós temos essa base e nós estamos avançando. Para um crescimento de um alimento que? Sólido, e não alimento de criança mais, um alimento sólido, entendeu? Nós temos a base, nós estamos crescendo num alimento sólido, né? Nós temos os frutos, conhecereis as árvores pelos frutos. Então, o que acontece? E nós não estamos só. Há, sim, algumas divergências em ministérios, sim. Por exemplo, algum ministério crê que Deus já levou nossas enfermidades, nós podemos exercer a fé pela cura. Outros já crê que Deus cura só quando Ele quer curar, né? Aí, o problema é que essas pessoas que creem que Deus cura quando quer curar, elas não sabem exercer a fé porque elas não têm certeza se Deus quer curar, né? Claro que não vamos levar o pé da letra, existem juízos de Deus que foi sentenciado e não vai haver cura mesmo. Não vai haver cura, foi sentenciado um juízo e Deus julgou a vida da pessoa, foi julgada. Porém, nós temos que compreender a palavra de Deus, discernir a palavra de Deus. Terá ministérios que crerão dessa forma, terá outros que crerão de outra forma, a respeito de alguns assuntos, mas isso não significa que o ministério não está na direção de Deus. Por quê? Porque se o ministério tem uns pilares básicos, que é a crença da imposição das mãos, que é a crença dos batismos, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, porque o ministério tem que crer no batismo do Espírito Santo, no juízo eterno, na ressurreição dos mortos. Deixa eu ler aqui. Capítulo 6, versículo do arrependimento, da fé em Deus, da instrução acerca do batismo, batismos no plural, então significa batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, nós cremos, do juízo eterno. Se a igreja crê, ela está alicerçada na base, então ela é uma igreja de Deus,
Porém, terá igrejas que terão uma maturidade maior em fé. Em fé terá uma maturidade maior. E a nossa igreja, para a honra e glória de Deus, temos uma maturidade maior em fé e não renunciamos os princípios elementares que a Bíblia diz, que é a imposição de mão, a ressurreição do morto, o juízo eterno, a fé em Deus, a obra do arrependimento, não é? Arrependimento das coisas inúteis que nos levavam à morte. Nós não perdemos essa base, Porém, estamos crescendo em maturidade no exercimento da fé, E nós não estamos só, porque da forma que nós cremos, grandes homens de Deus crê. Não é algo que, isso é algo que o pastor Roberto inventou. Eu não inventei não, irmão. Isso é a Bíblia. Eu não estou só. Vou citar alguns pregadores que têm a mesma linha de raciocínio que eu tenho, que eu aprendi com homens de Deus usados pelo Espírito Santo, aprendi pelo Espírito me revelando, né? Aprendi com homens de Deus também, que Deus ensina por meio dos homens de Deus, né? Sempre a gente é bom procurar aprender com os homens de Deus que você vê que dá fruto. Dá fruto, então a Bíblia diz que o homem de Deus é aquele que dá fruto. Então, observe, vou citar alguns para você ver que nós não estamos só. Nós não estamos só. Aquele ministério é um ministério que ali foi coisa criada da cabeça. Não, irmão. Acompanhe as mensagens de Joyce Meyer. Você conhece Joyce Meyer? Joyce Meyer é uma grande... não sei se ela é missionária, pastora, usada por Deus. Ela tem a mesma linha de raciocínio. Aprendi muito com o Joyce Meyer. Kenneth Hagin, os livros de Kenneth Hagin. Joseph Prince, que recebeu uma revelação de Deus sobre a graça de Deus. T.L. Osborne, homem poderoso, um evangelista de Deus, né, que tem um ensinamento tremendo. Creio da mesma forma que ele crê, nós não estamos só. Não é? R.R. Soares, grande homem de Deus. Né? Deixa eu ver mais aqui. O apóstolo chamado apóstolo da fé, Wingley Smith-Orto, alguma coisa desse tipo, perdão se eu errei. Mas, se eu não me engano, mais de 20 pessoas, foi ressuscitado no ministério. Crê da mesma forma que a gente crê. São os grandes homens de Deus. Benny Hinn, crê da mesma forma. Se mudar alguma coisa, é pouquíssima coisa. Os grandes homens de Deus, irmãos, são os grandes homens de Deus, né? Que tem essa visão, que tem, que crê dessa forma. Então nós não estamos só. Se nós nos espelharmos nesses homens de Deus, foi homens de Deus que deram frutos. Seus ministérios cresceram e foram usados poderosamente por Deus. Poderosamente por Deus. Homens que não se vê escândalos. Homens que viram a mão de Deus operando no seu ministério poderosamente. Entendeu? Então tem muito, nós não estamos só, né? Então não é algo criado. Pastor criou isso, não é algo que eu criei. É algo, irmão, que o Senhor me revelou pela palavra dele. Aprendi com homens de Deus, como também aprendi pelo Espírito Santo. A parte de libertação, muitas coisas. Sobre a cura divina, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a importância da oração em línguas. Então não estou só. Eu não estou só. Tem homens de Deus atuando da mesma forma. Então nós não estamos só, irmãos. Não estamos só. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra tem sido pregada dessa forma por muitas pessoas. O problema é que muitas igrejas ainda estão vivendo, nós não perdemos os princípios elementares, que é a base, mas muitas igrejas estão vivendo no leite e não querem passar para a maturidade. Querem viver no leite e não passam para a maturidade. E o problema, que não é problema, graças a Deus para nós, é que nós estamos crescendo ao nível que saímos do leite e estamos entrando na maturidade
espiritual, discernindo as coisas espirituais e o mundo espiritual. Então essa é a reflexão de hoje. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.